Separações e casamentos. O que há no pensamento divino a respeito disso? Pensar a respeito do que une e do que separa no projeto de Deus, incluindo a relação entre os sexos, é o convite de hoje. Vamos a ele? Essa é a famosa passagem citada em todos os casamentos do rito católico, em que Jesus nos diz assim, ou o evangelista lá nos diz assim, lá em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea, os fez e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Porque Deus, que é completude, nos fez em incompletude? Por que Deus, que é perfeição, nos fez em imperfeição? É uma questão lógica, porque a lógica aparente remete a uma igualdade, mas a igualdade estará na aparência, onde nós somos tão diversos, ou na essência, onde nós somos um. É muito interessante pensarmos que Deus nos ama em liberdade e que para nos amar em liberdade Ele precisa permitir o equívoco, e o mau uso da liberdade é exatamente transformar as diferenças em hierarquias, em disputas, em guerras. Foi assim que nós transformamos a diferença social dos homens em luta de classes, a diferença de nacionalidades em disputas nacionais, em conflitos econômicos, em discriminação racial e também em guerra dos sexos. É uma distorção de um mecanismo didático, pedagógico que Deus colocou para as humanidades, para a sua criação. Como um sábio que colocasse na mão dos seus alunos, dos seus discípulos, uma peça de um grande quebra-cabeça. Se eles ficassem à força tentando impingir a sua peça numa peça alheia cegamente, gerariam conflito, gerariam violência. Essa é a origem da violência humana. Para agirmos na incompletude em favor da completude, para utilizarmos a nossa imperfeição como impulso, caminho a essa ânsia interior pela perfeição, nós precisamos nos espelhar no que é necessário ao montador de quebra-cabeças. O que precisa fazer quem se dispõe a montar um quebra-cabeças? Tomar uma peça, olhar para ela e buscar nas outras peças
formas e figuras que a completem. Então, olhar uma peça, olhar as outras peças e olhar a figura que se vislumbra na totalidade. É maravilhoso pensar isso, porque Jesus nos deu como grande mandamento amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. É lindo perceber como se encaixa um conhecimento mais profundo, não é mesmo? Que nós nos dediquemos a esse grande caminho que os sábios de todos os tempos apontaram para a criatura, o autoconhecimento, mas que assumamos essa tarefa do autoconhecimento, da dedicação a nós mesmos, com a completude proposta por Jesus, amar o próximo como a si mesmo, para quebrar esse dilema entre o eu e o outro, que tantas guerras produziu. E que a gente perceba que para superar definitivamente o nosso egoísmo e o nosso orgulho, nós precisamos buscar esse amor ao próximo como a si mesmo, à vista do todo, à vista da completude e da perfeição profundas de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma síntese estupenda que merece muita reflexão de todos nós. Quebremos esse racionalismo materialista, quebremos essa cabeça tão mal utilizada pela humanidade e deixemos sair de dentro dessa casca o que nós verdadeiramente somos: amor. Porque nós somos deuses, deuses é amor, nós também somos amor dentro de nós. Esse amor todo-poderoso, esse amor que é Deus. Assim seja, meus amigos, um grande abraço, reflitamos sobre o mandamento maior de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima.